Olá, como vai? Espero que muito bem. Sou a jornalista Juliana Bontorin e hoje nós estamos trazendo um projeto mais especial ainda para vocês na programação do DG ABC TV, que a gente já tem o De Dia, logo logo o Papo em Dia no ar, Diarinho Pet, que a gente tem falado bastante. Tem vários assuntos, mas um que eu queria trazer diretamente para esse universo que a gente tanto adora, que é da construção e arquitetura, que é o Diário em Casa. Então seja bem-vindo em casa, para que a gente possa falar de diversos assuntos, desde mercado, desde empresas, cases, tendências, tudo nessa área que a gente gosta tanto, que o nosso grande ABC, né, cada vez mais pulsante, sempre foi um berço de toda essa parte também, e a gente gosta de tijolo por tijolo trazer todas as notícias. Nesse primeiro momento aqui, nós vamos conversar pela Carvalho e Santos, mas conversando com a arquiteta, que é a Andréa Médici, que está em nossos estúdios. Obrigada pela presença, Andréa. Obrigada a você, Juliana. É um prazer estar aqui. André, o prazer é nosso, assim, te receber com todo esse carinho e sabendo de todo esse trabalho também com a Carvalho e Santos que vocês têm desenvolvido. Enquanto arquitetos, assim, vocês fazem já, né, uma grandiosidade muito interessante na nossa região, sempre muito presente, trazendo para São Paulo também. O grande ABC, ele tem profissionais excelentes e gabaritados, a gente fica muito feliz por isso. Mas primeiro eu quero conhecer um pouquinho mais a Carvalho e Santos, que eu não conheço. Me conta um pouquinho da história dela e da sua história com a Carvalho também. Essa é uma história bem longa, né? A Carvalho e Santos, ela começou com os proprietários, os diretores, né? Há muito tempo atrás, trabalhando na construção civil, tanto com venda de lajes, dos sócios, quanto também na construção de residências em alto padrão, e um dos proprietários, a gente conseguiu construir e realizarmos juntos várias casas, inclusive no Swiss Park, né, de alto padrão. Então, essa história vem há muito tempo. Como tudo muda, né, como tudo evolui, eles evoluíram agora para um voo solo, né? Juntos se juntaram para fazer eles os projetos, eles construírem e não construir para outras pessoas. Foi assim que nasceu, né? A Carvalho e Santos. Então, é o sobrenome dos dois sócios, né? E começou assim, né? E eu sempre prestei serviço para eles, né? Até por conhecer, né, continuando aí na minha empresa, mas fazendo a parte de interiores mesmo do escritório, né, então as salas comerciais que eles têm. E na última fase agora que nós passamos, que foi o showroom, que está muito bonito, que é toda a parte do andar térreo do prédio onde nós estamos, que é ali na Rua Municipal, no centro de São Bernardo, nós fizemos um espaço muito grandioso. E aí veio o convite dos sócios para que a gente estivesse junto com eles nessa nova fase que eles já vêm implantando há muito tempo, mas que precisava de um olhar do arquiteto junto a eles, né? Bem próximo. Que interessante. Esse olhar de arquiteto, com certeza. Quanto tempo, André, você está no mercado de arquitetura? É melhor não falar, mas tudo bem, sim, 25. É bom, sim. Não, porque eu lembro que a gente sempre conversou sobre isso e que você tinha uma larga carreira, realmente, Isso. tendo essa carinha de criança, mãe do Luigi, quase já é mãe da Júlia, né? Mas Já. Júlia quase chegando, né, André? 25 anos de formado, 25 anos de carreira, e a gente está na frente da Semetice, e esse convite, né, a Semetice Arquitetura, mas esse convite veio por um desafio que é um desafio. É algo que não é algo igual ao que tem no mercado. Mais do mesmo não ia me trazer essa paixão que eu vivo pela arquitetura. É isso que me move. Então, foi muito interessante o convite, e fora eles me darem uma liberdade muito grande, né, de criar, que é uma paixão maior de um arquiteto, né? Tem gente que ama a obra, eu já amo criar mesmo, trazer novos projetos. E eles me dão essa total liberdade, e não eles em si, mas o conceito do projeto é isso, entendeu? Algo que você não tem no mercado.
E eu vou explicar. Eu sei, a gente já vai entrar nisso daí, porque eu estou super curiosa para que a gente traga essa questão para todo mundo e tenho certeza que você também, até porque, a gente fala muito do mercado atualmente, mas o grande ABC sempre foi nessa busca, sempre foi assim, despontando com: "Ah, não, essa aqui é a novidade, chegou aqui no grande ABC", sempre teve essa cara. E aí a gente vê uma empresa trazendo mais ainda, a gente fica mais feliz. A gente tem um tema aqui que é na hora que nós conversamos sobre o briefing, trazendo como a CIES se diferencia no mercado de apartamentos com condomínio de baixo custo. Quando a gente fala de condomínio de baixo custo, aqui eu tenho assim, ó, como a empresa contribui com esse tema? Me fala um pouco disso, que até chama atenção, né? O condomínio baixo de algo que é sensacional. Isso é uma busca, né, de várias pessoas, vários novos proprietários, que é não ter um custo alto. Às vezes você tem o custo do financiamento, o custo do aluguel, e ainda você tem um custo mensal, que é um condomínio, que a gente sabe que tem empreendimentos que chegam a R$ 2.000 o custo. Isso é quase o valor de um aluguel, né. E é algo que retorna para você em serviços, sim, com certeza. Então, assim, o foco foram empreendimentos que fossem autossustentáveis, então a gente tem, situações, por exemplo, com placas fotovoltaicas, que é o que a gente está implantando agora nos novos condomínios, para diminuir, inclusive, o custo mais ainda Entendi. da energia da área comum, né. Então, reutilização de água, tudo isso a gente traz isso. E como os empreendimentos, eles não são grandes, eles não são, empreendimentos clube, por exemplo, então o custo já é menor, né, com portaria virtual, com toda, estrutura para a gente poder receber os deliveries, porque isso é a nossa vida hoje, né. Quanto tempo a gente passa recebendo mercadoria, até algum produto que você, né, precisa armazenar de forma, eh, que tenha congelado, algo assim, a gente tem essa Que solução, legal. entendeu. Mas isso sem aumentar o custo do condomínio. Então o custo a gente no máximo, né, que a gente tem aí no valor de R$ 300 mensal. Então é muito diferente e muito relevante na escolha do produto do uma Carvalho Santos. Que interessante. Essa do delivery, com certeza, né, eu acho que é uma das questões mais complicadas, mesmo quem tem portaria não pode receber comida. Aí eu falo: Isso, "Meu Deus do céu, então tá chegando alguma coisa, eu tenho que sair daqui e receber a comida, porque eu não tenho onde armazenar". Então isso. já é um pensamento muito legal. Quais fatos relevantes podem ser citados? Aqui a gente, chega até a questão de aceitar permuta também de imóveis de menor valor. Me explica um pouco dessas facilidades, que eu acho que isso já auxilia demais, né, o próprio consumidor. Isso, eles têm bastante flexibilização e facilidade na parte de aceitar um imóvel de menor valor, tá, trazendo e proporcionando, inclusive, em alguns casos, a pessoa não sair do próprio imóvel, tá, isso é estudado caso a caso, ou se não, a pessoa ela é relocada num outro imóvel sem pagar um aluguel, entendeu. Então, por exemplo, eu aceito o seu imóvel como permuta, tá, e aí sim, você vai ter um prazo de 60 dias, porque ele faz parte do pagamento da entrada do seu imóvel, né, então você vai disponibilizar ele. Só que você não tem para onde ir, né, dependendo da negociação, isso diversas, a gente está falando de maneira muito geral, né, mas existe a possibilidade de você ir para um dos nossos apartamentos, né, que nós temos, para poder realmente esperar a finalização da sua unidade, e a sua unidade personalizada. Que legal. E é óbvio que a gente, igual você acabou de ressaltar, caso a caso, tudo Sim, é personalizado, mas isso. só de saber que tem essa facilidade que não é comum para todo Não, mundo, já é. já chega. Eu tenho aqui que o público-alvo alvo homens e mulheres de 30 a 45 anos, casados, ensino de nível superior completo. Por que vocês afunilaram nessa questão? É muito atender essa demanda realmente? Porque assim, o imóvel, ele com todos esses diferenciais, ele tem um custo agregado, certo? Ele traz muita solução. Quando você compara com imóveis, de São Paulo, ele tem um custo muito baixo comparado com o que você vai terminar a sua obra, entendeu? Como você vai receber ela, né, porque você recebe um imóvel, com um custo alto em São Paulo e sem nada na parte interna. Nós entregamos o projeto pronto, entendeu? É quase chave na mão, entendeu? Com o mesmo custo. Então, esses diferenciais fazem com que você tenha que ter um momento de vida. Então,
para jovens casais que estão começando, Entendi. nem sempre você tem esse momento de investimento na Sim. vida. Mas ele passa a ser um sonho, né, como a gente tem os sonhos vários, né, de uma viagem, de um novo Sim. carro, e ter um Carvalho e Santos passa a ser sonho de muitas pessoas que vão hoje na nossa sede, né. Que legal. E Andréia, eu vou colocar a gente pode colocar algumas fotos, depois até vou te perguntar um pouquinho sobre tendência, sobre um pouco do que está acontecendo. E você de imóveis, por exemplo, tem de vários lugares. Esse aqui que você trouxe, por exemplo, conversa um pouquinho comigo sobre ele está naquela tela. Esse é o Perfeito. CS Leopoldina, unidade Isso. 36. A gente vê que não é um prédio super alto. Me fala um pouco das características do próprio prédio. Tá, ele fica um dos primeiros diferenciais é a localização, Tá. tá. Então a gente busca sempre estamos mais localizados em São Bernardo, ainda não temos, não ampliamos para as outras cidades do ABC, mas isso é tendência para isso acontecer. Mas ainda no centro de São Bernardo, bairro Nova Petrópolis, o espaço ali próximo ao Golden, ali Vila Marlene, Vila Daisy, são os nossos focos de bairros, porque a gente busca também localização e facilidade. Então, não tem como você não encontrar um imóvel que você não goste por conta de localização. Então, preciso de facilidade de ser no centro de São Bernardo, para fazer tudo a pé. Ou eu preciso que uma saída rápida para Anchieta, porque eu vou para São Paulo, ou para algum emprego mais distante. A gente tem essa possibilidade. Então, essa é a primeira análise para a escolha dos terrenos, entendeu? Saber onde implantar. E os imóveis, para ter um custo baixo, a gente também tem um custo baixo do condomínio. A gente também focaliza poucas unidades. Então, um empreendimento com mais unidades vai estar em torno de 20 unidades, tá? De 20 apartamentos. E os apartamentos, eles são diferenciados na parte interna. Sim, esse aqui que nós estamos você não pode abrir a planta, fazendo um favor. Isso. Esse, por exemplo, 55,69 metros quadrados. Esse é a planta do pavimento térreo. Térreo, tá. Aí, no superior, ele vai também ter essa área, né, aí totalizando em Ah. torno de 110, Que né, legal. 15 metros quadrados. Isso é uma cobertura, tá. Tá. Nesse espaço, o que a gente tem de diferencial? Se puder voltar para o primeiro slide da planta do térreo. Você vê que são uma suíte e 2 outros quartos conjugados com um banheiro, tá. Mas o que tem isso de diferencial? Numa planta convencional, o que eu teria, né, a planta do pavimento, vamos pensar o tipo, isso seria um apartamento completo, com cozinha, com sala, e não com 3 dormitórios, Sim. tá. Esse é um casal com 2 filhas, que vão dividir esse banheiro. E a gente fez exatamente a distribuição como ele precisava, Sim. tá. Então, assim, a parte interna, né, até por possibilidade, a gente não tem nada fixo. Então, se eu preciso de um espaço maior com closet, se eu preciso de um espaço maior por exemplo, se eu quiser um home office, o que eu precisar colocar dentro dessa área, é o que eu falo, eu não posso quebrar as paredes externas. Sim. Só que a gente não quebra nada. Nada quebra, porque já constrói da maneira correta. Aí na própria construção você já tem essa personalização, toda essa possibilidade. Isso. Por exemplo, nesse caso aqui, ter o toalete senhor, senhora, todas essas Sim. novidades, né, que sempre se usa atualmente, na personalização consegue. Exatamente. Então, que imagina o legal. seguinte, é uma tela em branco, né, a parte interna do seu apartamento, e a gente vai colocar aquilo que for possível colocar, lógico, dentro da área que a gente tem, Sim. né, e dentro das normas também. Então eu não posso ter em momento nenhum um quarto sem iluminação, Claro. né, então áreas mínimas, isso a Sim. gente sempre se preocupa As bastante. especificidades técnicas, elas devem Sim, existir, né, só a isso, parte. exatamente. Mas, por exemplo, quando que a gente tem a possibilidade, por isso que eu falo que lá no comecinho eu falei que é o desafio que me trouxe para Carvalho e Santos. Quando que eu tenho a possibilidade de colocar o banheiro aonde eu quiser dentro do apartamento? Chega pronto para mim o apartamento. Então eu vou fazer a decoração de interiores, tá bom, eu vou trocar a cor do sofá, eu vou mudar a iluminação. E aí vai sempre, depois de 25 anos, o negócio já passou, né, a gente já fez quase tudo na vida, né. E, no entanto, aqui não, aqui eu posso fazer o que eu quiser, literalmente, entendeu. E aí, o que não
sempre pensando que o cliente que define o que ele quer, Claro. mas a criatividade é minha, Sim. continua sendo minha, e é o desafio. Então, desde mudar a posição da escada, porque ela não foi construída ainda, e eu posso alterar. Isso a gente está falando da unidade ou você acaba falando do prédio como um todo? Porque, por exemplo, o banheiro às vezes segue o mesmo fluxo de encanamento. É. Isso não tem, não tem. É, por que não tenho? Porque eu não tenho essa preocupação. Lógico, a gente procura tentar de dar uma direcionada para também não deixar a engenharia Tá. maluca, tá. Mas a gente não liga muito também, porque arquiteto e engenheiro sabe Pode como que abrir um é. pouquinho ela na tela, por favor, É. Johnny. É. Então a gente, assim, qual é a preocupação, né? Coisas que já aconteceram, raríssimas, mas já aconteceu. Eu tenho que mudar, deslocar a porta de entrada de uma parede para outra, a porta de entrada do imóvel. Isso é uma coisa que eu não poderia, né, sonhar em fazer, entendeu? E essa é uma mudança que a gente traz como benfeitoria para o imóvel, entendeu? Eventualmente a gente consegue, por exemplo, imóveis que têm 2 dormitórios e eu consigo colocar mais um lavabo, entendeu? Para você deixar, 2 suítes realmente, entendeu? Imóveis do padrão tipo e não necessariamente uma cobertura, Com certeza. entendeu? A preocupação, dos sócios, né, da Carvalho e Santos, isso eu falo muito que é o que também mais me inspira neles, né, que seria a sustentabilidade. Uma das coisas que um dos proprietários sempre fala, ele terminava o apartamento e as caçambas não saíam da frente do imóvel dele. Isso no começo, né, Tá. a gente está falando quase 20 anos atrás. Não saíam da frente do imóvel. Por quê? Porque as pessoas, assim que eles entregavam as unidades, as pessoas começavam a quebrar tudo e destruir, que é isso que acontece em todos os empreendimentos da cidade, do país, né, a gente está falando isso. As pessoas entram, em alguns momentos a pessoa fala assim: "Tá bom, vou ficar com esse revestimento, vou ficar com essa bacia, vou ficar com essa bancada". Em outros, quebra-se tudo. Não vai remover parede interna, porque a gente sabe que tem os limites, entendeu? Não vai mudar prumada, que não tem os limites. E isso incomodava muito eles como missão mesmo de Sim, vida. sim. Então, hoje não tem isso mais, porque as pessoas compram um apartamento e o apartamento é entregue da maneira Tá. que foi escolhido, Sim. E entendeu? geralmente esses apartamentos são comprados para viver no mínimo 5 anos, então aí a gente já tem um tempo de sobrevivência muito maior. Sim, falar que nunca vai passar por uma Sim. reforma, aí também A não gente nem existe. quer, né. A gente Senão sempre gosta de uma reforminha, né, Andréia, não tem é, como, né. aí a gente imagina que uma mudança, uma troca, tudo mais vai acontecer. Mas isso é o nossa primeira dor, né, que Claro. foi realmente ter a sustentabilidade, respeitar o meio ambiente e fazer com que as nossas unidades não sejam demolidas, né, assim que a gente entregue, Claro. tá. Porque realmente passa por todo esse processo de lar, que a gente busca trazer e não simplesmente a entrega de uma obra, Com certeza, entendeu? com certeza. Eu quero, ô Johnny, a gente pode só voltar na imagem? Vamos passar todas as fotos, só para o pessoal ter um pouco de noção, com a foto aberta mesmo, do que é um projeto que você acabou fazendo. Esse é na Leopoldina, é vila, do bairro mesmo, É, né, da da Imperatriz, Imperatriz, né? na Avenida Imperatriz, Avenida Imperatriz Leopoldina. No Petrópolis mesmo, né, no bairro Isso, no Vila bairro Nova Petrópolis. Petrópolis, que é onde nós temos muitos lançamentos, muitas unidades, muitos projetos já Sim. executados. Isso a gente está falando de um cliente, qual o perfil dele? Me fala um pouquinho. Tá lindo esse apartamento, Então hein? isso é muito interessante. Por exemplo, você vê aquela estante que está perto, ali atrás, ao Sim. lado da geladeira, é uma estante que ele tem. Hum. Então a gente respeita isso. Então Tá. o cliente ele traz, e isso é o que a gente faz na arquitetura de interiores, isso já é o normal, né, aproveitar as peças que as pessoas têm. Então a gente tem aí, por Pode exemplo, passar. uma churrasqueira próxima do fogão, Sim. com uma coifa única, essa ilha toda integrada, né, com espaço família, né, então com espaço de tanto do living. Então respeitar também e trazer as informações personalizadas, aproveitamento da estante, aproveitamento da mesa que ele tem, porque não é porque ele está mudando de endereço que ele está perdendo a história dele. E vai ter uma jacuzzi na sala? Então, Ô, nesse gente, que espaço delícia. Me conta sobre isso. essa é o espaço da cobertura. Por exemplo, a cabeceira era uma cabeceira que ele tinha, então a gente Sim. está
incorporando isso no novo projeto, Sim. tá? Dentro de tudo isso que você está vendo, a única coisa que a gente não está ainda não entrega é realmente a marcenaria, tá? Isso num primeiro momento. Mas, por exemplo, toda a solução que você tem de iluminação, a infra do ar-condicionado, ela também é passada e entregue isso já. Vocês já Entendeu? estão na questão da automação também, Sim, Andréa? toda a parte de automação, a gente, são os novos desafios que a gente está trazendo. A escolha dos revestimentos, e não é naquela opção que você tem 3 opções de escolha, não, a gente vai escolher aquilo que a pessoa mais tem de desejo, Sim. entendeu? E a gente tem uma gama muito maior do que só 3 opções de cores, Que bacana, tá? que bacana. Então é personalizado. E a gente entrega todo esse caderno de projeto executivo, né, para exatamente depois a pessoa seguir, e aí ela vai seguir o quê no pós-chaves, né, sem quebrar nada, sem precisar repintar apartamento, só eventualmente, né, uma necessidade de manutenção por conta do término da marcenaria, montagem da marcenaria e a colocação dos adornos. Então a gente está falando de mobiliário solto, está falando de um papel de parede, do tapete, tá? Todos os pontos de iluminação já vêm num projeto executivo, já são feitos e executados. Eu preciso de uma tomada para um toalheiro elétrico. Perfeito, isso já vai estar ali no seu projeto, uma tomada de 20 ampere. Então, essa necessidade a gente entende que faz com que você não tenha que se deparar com obra pós-chaves, Com certeza. com a facilidade. Então, vai trazer com que em curto espaço de tempo, você recebendo as chaves, você já pode se mudar. Tá. André, nos projetos que vocês têm, pode voltar aqui para a gente, fazendo favor, Johnny. Nos projetos que vocês têm, a gente está falando de alguns lançamentos, já a maioria vendido. Como que vocês estão nesse momento de mercado? Quem se interessar, com certeza várias pessoas vão se interessar, assim como eu, buscar essa informação para que tenha a nova moradia ou a segunda, terceira moradia. Nós temos vários imóveis entregues, vários imóveis finalizando e já sem unidades para venda, ou eventualmente algo de investidor que ficou e aí já não tem mais a possibilidade de personalização, porque a gente terminou a obra, está terminando. Mas, em compensação, a gente tem muito lançamento, pelo menos nós temos aí 5 lançamentos, né, esperando, né, o novo desejo do novo lar, e imóveis que a gente tem ainda em construção, que é possível ainda, né, em fase, porque a gente deixa a parte interna por último, para a gente poder executar. Então, a gente vai subindo o prédio, mas vai esperando até o término da construção. Todo esse projeto externo de paisagismo e tudo mais, assinado pela Médici. Como que tá? Não, aí eles têm outros times também, não consigo fazer tudo, né. Eles querem, mas eu não consigo. É verdade. Mas e segue mais ou menos o mesmo padrão, ou cada um vai ter sua carinha? Por exemplo, se eu vir, eu vou falar: esse é um Carvalho Santos, esse é um Carvalho Santos. Como que tá? Eles têm uma linguagem bem interessante. A preocupação da fachada de ser a mais possível e bonita é muito grande, e uma das coisas que eles falam, a gente não economiza na fachada. Legal. Entendeu? Mesmo porque é uma frente, né? É o que chama, né? É a frente e os fundos, mas enfim, a frente é o que chama, né? E eles não economizam em material, buscam trazer materiais que não precisem de manutenção futura. Então, isso é uma preocupação muito grande para que lá na frente eles vão estar, né, os proprietários sozinhos, né? Voo solo para eles. E aí eles terem que se preocupar com uma pintura anual, isso é algo que eles tentam diminuir o máximo. Lógico, tem pintura, área comum, lateral, tudo mais. Mas fachadas são materiais que facilitem a manutenção, tá? E eles realmente capricham para ter o mais interessante possível. Toda a parte de vidraçamento de sacada é entregue já nas unidades. A infraestrutura do ar-condicionado, ela não fica dentro do imóvel. Nós criamos uma área técnica na área comum, né, do prédio, né, lá acima da cobertura, para que as condensadoras não fiquem dentro do seu apartamento e roubem um pedaço da sua área útil, né? Que isso é uma das coisas que mais atrapalha, né? Você quer curtir a sua varanda, não consegue, porque tem uma máquina do ar-condicionado ali
fazendo barulho. De acessibilidade, André, a entrada e tudo mais, e garagem bem legal, bacana? Sim, sim, nós todos, isso, por norma a gente tem que atender, né, mas a gente tem aí toda a parte de acessibilidade, né, contemplada nos projetos. Tá, o que me chamou a atenção, você sabe que eu gosto de fazer pergunta, né, o diário em casa, gente, vai ser ótimo para mim, porque eu É, adoro ama. decorado, e eu adoro perguntar, então, para eu vou tirando todas as dúvidas, porque primeiro quando a gente entrevista alguém assim, André, é muito legal, ainda mais as pessoas que assistem, elas começam a perguntar também pra gente, e é Ótimo. óbvio que a gente precisa ter, não na ponta da língua, né, porque eu não sou a corretora e nem a arquiteta, mas eu gosto de conhecer mesmo, pra gente Isso é saber ótimo. falar, é a busca da pessoa pelo celular, né, É. ou pelo investimento que ela queira fazer para o posterior. E uma outra coisa que me chamou a atenção, não tem área gourmet, não tem churrasqueira, essas coisas assim? Tem? Sim, Tem? sim, Ah, sim. tá, Nesse espaço, nesse projeto mesmo que nós vimos, tá, a cozinha ela está integrada com a área gourmet, tá bom. entendeu? Então, e aí que eu vejo um diferencial. Pensa que uma cobertura, ela é um sobrado invertido. Então, o elevador, ele vai parar até o quarto andar, então você vai receber a sua visita pela sua sala. E a sua sala, Depois aí depois você desce para sua área íntima, ao contrário, por isso que é um ah, sobrado invertido, tá? Então lá vai estar a jacuzzi, no caso desse imóvel, né, na bancada, ao lado do fogão, tem uma churrasqueira, e aí nós deixamos incorporado todo esse espaço. Por quê? Porque eu teria, né, naturalmente como padrão, a cozinha embaixo, né, e o espaço gourmet em cima. Nós unimos tudo para termos o terceiro dormitório. legal. Mas isso tudo vai depender da sua Cliente necessidade, também, da mas eu achei incrível esse daqui, ficou parece que fica mais aconchegante, né? e tudo isso com uma cobertura de vidro na parte de cima, que também já é entregue assim, Que legal. uma cobertura de vidro automatizada com a preocupação de vidro refletivo para não virar uma estufa, entendeu? Então você pode abrir ali naquela parte da jacuzzi e da cozinha, você abre e tem aí o contato realmente com o espaço, né, um espaço aberto. Muito legal, André. Eu adorei conhecer a Carvalho Santos. O seu trabalho já conhecia, né? Já aplaudo de pé há um tempo, mas é muito interessante conhecer esse trabalho. Quero mandar um abraço para vocês. Sejam bem-vindos aqui. Que bom que podemos ter a oportunidade, né, de contar um pouquinho mais. E eu fico muito feliz das pessoas já estarem com vocês esse novo projeto que com certeza veio para ficar, né? Veio, veio. E assim, não estamos ainda finalizados todas as novidades, ainda tem muita coisa boa vindo pela frente, Tá. tá? Eles são, bem visionários, vamos dizer assim, né, até por querer trazer as novidades e implantar isso de maneira que traga esse engajamento, essa paixão das pessoas. Muito legal. Já quero vocês novamente, então, aqui para contar novidade, né, gente? Até porque 2023, o que a gente tem de novidade para vai ser muito legal. Andréia Médici, muito obrigada pela sua Obrigada, presença, viu? Ju. E assim, aqui as informações embaixo, mostrando tudo para vocês, onde vocês podem seguir, Instagram, site, para que você saiba desse empreendimento também que tá, e já se prepare para os lançamentos, porque vem muito mais por aí. E quando Sim, você chega antes, você vai personalizar o seu imóvel da sua forma e tudo exatamente. mais, o que é fundamental. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Ju. Um Beijo. beijo na Júlia, um beijo no Luiz também. Gente, vocês então, olha, adorei, adorei Diário em Casa, é tudo isso que a gente quer realmente, e nós vamos vir com um pouco mais também desse conteúdo de empresas que eu acho que é fundamental que a gente conheça as nossas empresas, né, a gente não pode, nós compramos de empresas, compramos de pessoas, e essa identificação é fundamental para que façamos uma melhor compra, para que saibamos também sobre o que estamos comprando e com quem. Afinal, compramos, empresa que tem que ter a questão da sustentabilidade, do ESG, do cuidado, energia solar e falando sobre tudo em foco disso. E depois trazendo umas tendências que eu vou adorar conversar com vocês, o que é novidade, o que é Feira de Milão, o que está acontecendo pelo mundo, o que o Brasil está mostrando para o mundo, porque a gente não precisa buscar só as coisas no mundo, não. O Brasil tem um monte de coisa linda que a gente pode aprimorar e trazer para vocês todos os dias, e isso vai ser fundamental. Então, Diário em Casa deu start aqui e nós temos um compromisso, logo, logo já passo para vocês como a gente vai ser toda semana trazendo essas informações. Obrigada pela companhia e até mais. Ah, que gostosinho.